Olá, meu nome é Fabrícia dos Santos, sou discente do 9º período do curso de Bacharelado em Direito na Universidade Federal do Pará e hoje venho apresentar os resultados da pesquisa que desenvolvi sob orientação do professor Breno Bahia Magalhães, com resumo intitulado Interpretando Direitos Fundamentais no Brasil, Incoerências Teóricas frente à Prática Decisional no Supremo Tribunal Federal. A pesquisa aqui apresentada teve como problema central a investigação do porquê que as teorias de interpretação constitucional não são capazes de se visualizarem na prática decisional do STF. Para tanto, o trabalho foi dividido em 4 objetivos. 1. Pontuar como e em que medida os debates acerca da hermenêutica constitucional se deram no cenário pós-88. 2. Analisar criticamente as teorias relacionadas à interpretação progressista da Constituição que dominaram o debate acadêmico a partir dos anos 2000. 3. Identificar quais são as limitações acadêmicas das teorias de interpretação que as impedem de explicar o pragmatismo constitucional brasileiro. E 4. Verificar como e se essas teorias estão presentes nas decisões do STF. Assim sendo, para alcançar esses objetivos ambiciosos, a pesquisa foi dividida em 2 momentos, que encontram-se em fases diferentes, sendo o primeiro momento relativo aos objetivos 1, 2 e 3, já finalizado, e o segundo em relação ao objetivo 4, ainda em desenvolvimento e a ser trabalhado posteriormente em um trabalho de pós-graduação, mas cujos resultados preliminares também falarei adiante. Tal distinção se justifica na medida em que será possível analisar tanto teoricamente quanto empiricamente a hermenêutica constitucional no Brasil e os problemas a ela relacionados. A partir da utilização do método indutivo, foi possível verificar que, mesmo que o processo constituinte tenha legado ao povo brasileiro uma constituição de objetivos ambiciosos e transformadores, o cenário pós-88 foi marcado por intensos debates de como tais objetivos seriam aplicados e interpretados na realidade do país. Assim, verificou-se que a teoria constitucional dos anos 90 não estava preocupada com a interpretação da Constituição, mas com as questões relativas à aplicabilidade e eficácia de suas normas, uma vez que era preciso determinar, em primeiro lugar, se as normas da Constituição seriam aplicáveis ou não, para depois discorrer sobre seu conteúdo. Desse modo, o enfoque acadêmico foi marcado pela guerra de regulamentação e, de maneira paralela, pelas ideias de pluralismo jurídico na figura dos usos alternativos do direito. Os autores progressistas, compreendidos desde sociais-democratas a socialistas, venceram o debate acadêmico acerca da aplicabilidade das normas constitucionais. Ainda que partissem de pressupostos teóricos distintos, defendiam a aplicabilidade direta das normas constitucionais como estratégia para superar os entraves encontrados no campo político. Em consequência disso, a luta pela aplicabilidade da Constituição foi transferida para o Poder Judiciário, onde teses sobre a força normativa da Constituição, a aplicabilidade direta de suas normas e a concretização de direitos tinham mais chances de serem acolhidas pelos juízes de primeiro grau. Assim sendo, verificou-se que a partir dos anos 2000 é possível sugerir a preponderância do sentido progressista da Constituição, da interpretação constitucional, uma vez que tornou-se necessário pensar sobre qual deveria ser o conteúdo dos direitos garantidos na Constituição. Entretanto, a convergência progressista no modelo interpretativo não positivista não se traduziu na adoção de vertentes investigatórias coincidentes. Por essa razão, propomos a categorização dessas teorias interpretativas em pelo menos 3 linhas relativas à interpretação constitucional brasileira. A primeira linha catalogada foi a linha de filosofia da interpretação constitucional, marcada pelo debate das especificidades desse tipo de empreendimento interpretativo e seus fundamentos filosóficos, que envolve subtópicos mais recorrentes, como a correlação entre direito e moral, a generalidade e abstração do texto constitucional e a legitimidade democrática para a construção da resposta judicial. No Brasil, essas teorias são marcadas pela incorporação dos ideais da hermenêutica filosófica da corte gadameriana e das formulações durkheimianas relativas à integridade do direito e de sua interpretação construtiva para garantir o desvelar dos pressupostos emancipatórios do texto de 88. A segunda teoria catalogada foi a teoria de deliberação e interpretação constitucional, que parte do pressuposto de que a singularidade da interpretação constitucional viabiliza a formulação e aplicação de princípios e métodos exclusivos desse ramo do direito. No Brasil, essa tese está relacionada às formulações deliberativas e procedimentais de Habermas, para garantir que a produção jurídica brasileira reflita em um elevado grau de participação popular. E a última teoria catalogada é a teoria de metodologia da interpretação constitucional, concernente à noção de que a aplicação da Constituição poderia ser aperfeiçoada a partir do emprego de métodos e princípios específicos que orientariam tal interpretação.
Essa teoria é caracterizada pela exposição das regras formais e informais que afetam a construção da interpretação constitucional no STF. Depois de sistematizar tais vertentes, buscou-se analisá-las criticamente para entender seus fundamentos e limitações teóricas para explicar o processo de deliberação constitucional. A partir dessas considerações, verificou-se que a principal limitação acadêmica a essas teorias está no fato de que todas partem da noção de que há um sentido ideológico ou de identidade constitucional prefixados à Carta Constitucional, não levando em consideração o complexo processo constituinte e o contexto sociopolítico em que o direito constitucional é interpretado. Em relação ao segundo momento de pesquisa, isto é, o modo como o Supremo Tribunal Federal interpreta direitos fundamentais, percebeu-se que o tribunal não parece estar preocupado em criar uma história institucional coerente, mas os ministros parecem compreender sua atuação no tribunal como técnicos, que apesar de comporem um órgão colegiados, são pagos para fornecerem opiniões abalizadas sobre assuntos constitucionais, cujos votos, se coincidirem em sua conclusão, serão acidentes, mas não fruto de um processo deliberativo, racional e participativo. Dessa forma, inspirados em Cassius Schempp, muito embora conscientes da inaplicabilidade de sua tese corretamente ao caso brasileiro, parece que estamos diante de uma prática interpretativa inspirados no minimalismo judicial, a qual é caracterizada pela perecibilidade da interpretação constitucional e por sua virtual facilidade de alteração política. Para Susten, por vezes são formulados acordos carentes de uma teorização completa sobre práticas constitucionais legislativas e até direitos constitucionais fundamentais como forma de viabilizar a prática plural da política. O minimalismo, então, ao invés de reduzir, catalisaria as conquistas democráticas, haja vista que a corte minimalista compreende a si mesma como parte de um sistema de democracia deliberativa que endossa a participação e a deliberação democrática, ao deixar em aberto um espaço contínuo para os debates congressuais e judiciais sobre controvérsias constitucionais. O STF não segue a risco o postulado por Susten, uma vez que as fundamentações propostas pelos votos dos ministros são construções pouco modestas e que sugerem esgotar o tema, deixando pouco espaço para lacunas e para eventual debate sobre a argumentação proposta. Em síntese, os votos dos ministros não são nada minimalistas. No entanto, o fato de a produção jurídica expostas no voto resultar de uma decisão minimalista não significa que no estágio pós-decisional o debate político brasileiro seja pautado pelos fundamentos constitucionais declinados pela Corte. Essa conclusão não afasta o impacto político e jurídico do resultado da decisão, porém sugere que o debate democrático não se vincula à hermenêutica constitucional proposta pela Corte. As molduras interpretativas são construídas e reconstruídas pelos ministros ao sabor da política corrente, tendo em vista sua dependência da produção jurídica, política, acadêmica e internacional contemporânea, e são agregadas em acordos que não indicam quais são as molduras e preenchimentos preponderantes para o resultado. A única certeza política é o resultado, ao custo da racionalidade coerente constitucional. Essa conclusão precisa entrar no cálculo teórico de todas as teses sobre a interpretação constitucional no Brasil, uma vez que ela sugere a diferença entre política ordinária e política constitucional. O momento de criação de uma norma constitucional não é um momento único e extraordinário, mas uma ferramenta que está ao alcance de um governo de turno, das interpretações da Corte e das influências acadêmicas e internacionais. Essa postura contrasta com a ideia de uma Constituição que precisa ser desvelada, de uma essência diligente e de um instrumento de transformação social. Dessa forma, concluímos que é necessário que haja o encontro dos estudos sobre estabilidade constitucional e interpretação constitucional para uma correta análise da hermenêutica dos direitos fundamentais no Brasil. Obrigada!